Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre alguns aspectos que influenciam diretamente na aprendizagem da criança, mas que muitas vezes não são identificados ou não são considerados pelos pais e pela escola. Fique aqui comigo até o final do vídeo para entender um pouco sobre esse assunto, mas antes, se inscreve aqui embaixo no canal para ser notificado sobre os próximos vídeos. Então vamos lá. Às vezes a gente encontra nossas crianças com algumas dificuldades de aprendizagem e está relacionado a alguns aspectos que a gente nem considera, que a gente passa despercebido mesmo, tanto na família quanto na escola. O primeiro deles que eu quero destacar aqui é a questão da audição e da fala. Muitas vezes a criança não está ouvindo direito, consequentemente interfere na fala também, ou tem algum problema de dicção, algum problema na fala. Então, a questão da audição e da fala da criança pode estar interferindo na aprendizagem. Então, a gente está investigando ali só a aprendizagem, se porque não conhece o conteúdo, porque não entende o conteúdo, ou a forma como foi ensinado. Mas, às vezes, é um aspecto da criança, que pode ser a audição ou a fala que não está bem desenvolvida ou que está com algum problema. E aí, vale a pena levar essa criança no otorrino, no fonoaudiólogo, para verificar essas questões. Outro que pega a gente muito de surpresa, a gente não percebe e acontece até com adultos, a visão. Às vezes a gente não consegue aprender direito, a gente não consegue estudar direito, porque a gente não está enxergando bem. Então, verificar se essa criança enxerga bem, se ela não está vendo embaçado, se ela não tem dificuldade de ver a distância. Às vezes a criança senta no fundo da sala e não consegue enxergar o quadro, e aí por isso copia errado ou não copia. Então, verificar se não tem uma dificuldade aí na visão que está dificultando o processo de aprendizagem. Então, às vezes a relação não está ali na aprendizagem, no ensino, e sim na questão da visão. Eu já vi vários casos, eu uso óculos, para quem me acompanha nas redes sociais vê que eu uso óculos. Eu tenho uma vista um pouco embaçada referente ao astigmatismo e já vi crianças, tenho crianças que eu acompanho hoje, já tive crianças que já acompanhei antes, que chega na escola, não consegue copiar direito, não lê direito, porque vê as letras embaçadas, vê as letras misturadas ou não consegue enxergar por causa da luz, porque a claridade incomoda. E isso acontece com adultos também. Às vezes já vi adultos sem conseguir estudar, sem conseguir ler direito, e quando verifica é um problema de visão, não é porque ele não conseguiu absorver o conteúdo, é porque ele não consegue ler o conteúdo ou não consegue copiar o conteúdo. Então, visão é um aspecto que é muito pouco considerado, mas que influencia muito no processo de aprendizagem. Outra questão é a fome e a sede. Fome e sede interferem na concentração da criança, interferem em como essa criança aprende. Então, verifique para que essa criança coma nas horas certas, coma antes de ir para a escola, na hora do recreio, beba sempre água, estejam bem hidratadas, porque a desnutrição e a desidratação interferem na concentração da criança. Se for o caso, que a criança ande com uma garrafinha de água para levar para a sala, para que não precise ficar saindo para ir no bebedouro ou coisas do tipo. Ela precisa estar bem alimentada e bem hidratada. Isso interfere diretamente na atenção e na concentração. Então, verifique essas questões, esses aspectos, para eles não serem negligenciados. E aí vem a questão da atenção e concentração, que de certa forma eu já iniciei no tópico anterior. A atenção e concentração é muito importante para a criança aprender. Às vezes a criança tem algum problema de atenção, de déficit de atenção, ou de hiperatividade, ou a dificuldade de concentração mesmo. Tem que verificar isso, porque interfere diretamente na aprendizagem. E se ela tem essa dificuldade, se ela tem esse problema, a gente pode adaptar a metodologia da escola, do ensino para essa questão, assim como existem formas também de trabalhar esses aspectos na criança para que eles sejam melhorados, para que eles sejam ampliados. Então, verificar se não é o caso da criança não estar aprendendo por questões de atenção e concentração. Outra questão é os sentimentos e as emoções. Às vezes a gente desconsidera isso, mas se a criança não está bem emocionalmente, interfere sim na aprendizagem. Ela não consegue se concentrar, ela não consegue aprender, ela está triste, ela está nervosa, ela está ansiosa. Então os sentimentos e as emoções interferem muito. Verificar como estão os sentimentos e as emoções dessa criança e, se for necessário, procurar um profissional para que ajude nesse processo, seja um psicólogo, um psiquiatra, a depender do problema.
Ainda ligada às emoções e sentimentos, vem a questão dos bullying ou constrangimentos. As crianças, às vezes, na escola, sofrem o bullying, sofrem algum tipo de constrangimento, algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, emocional. Então, esse tipo de constrangimento, esse tipo de violência interfere muito na criança. Ela fica triste, ela fica assim, meio deprimida, pode chegar a ter uma depressão infantil. Então, essa questão muitas vezes é negligenciada, muitas vezes não é percebida. Um aspecto que a gente pode analisar muito é quando a criança não quer ir para a escola, não quer andar com tal coleguinha, prefere ficar isolada na sala de aula. Geralmente ela pode estar incomodada com algum tipo de bullying, algum tipo de constrangimento que está sofrendo na escola. E por estar tão chateada, tão afetada emocionalmente por esse tipo de relação, esse tipo de sentimento e esse tipo de agressão que ela está sofrendo, ela não consegue se concentrar ou ela não consegue fazer as atividades. Porque um remete ao outro, né? O bullying remete ao sentimento, o sentimento remete ao bullying. Então, todos os dois afetam muito a aprendizagem. Outra questão, leitura e interpretação de texto. Às vezes a gente fala, a criança não aprende de jeito nenhum, sei lá, história. Ela não consegue entender a história, ela lê e não entende. Será que a leitura e a interpretação de texto daquela criança está bem desenvolvida? Às vezes, outras disciplinas, outros conteúdos estão sendo afetados por uma aprendizagem de base que não foi desenvolvida. A leitura foi desenvolvida, a interpretação de texto foi desenvolvida, ela passou pela série que precisava ser desenvolvido isso, mas ela desenvolveu? Então, às vezes, a questão da leitura e interpretação de texto, a questão básica, uma base alfabética, não conseguir relacionar som com letra, não conseguir entender o que lê. Então, a leitura e interpretação de texto, às vezes, não está bem desenvolvida e interfere em toda a aprendizagem. Como é que ela vai responder o problema matemático se ela não entende o que o problema matemático está pedindo? Como é que ela vai entender uma disciplina que é de muita leitura, como história, se ela não está entendendo o que ela está lendo? Então, às vezes, o problema está na base, na leitura e interpretação de texto. Outra questão que a gente tem que pensar, ainda falando de base, é as 4 operações, o cálculo matemático. A criança pode encontrar dificuldade lá na frente em física, química ou até na própria matemática porque não conseguiu aprender as 4 operações básicas. Verifique se sua criança sabe fazer as 4 operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir, porque isso vai ser a base para muitos outros assuntos. Então, às vezes o problema está ali na base, na leitura e interpretação, no cálculo das 4 operações básicas, que está interferindo em vários outros assuntos lá na frente. Outra questão que você deve considerar é a metodologia. A metodologia que a escola pratica, que o professor pratica, é a metodologia que você quer para o seu filho? É a metodologia que seu filho necessita? Principalmente se seu filho tiver alguma dificuldade de aprendizagem, se tiver algum distúrbio neurológico, alguma deficiência. Porque se ele tiver alguma necessidade especial, ele vai precisar de uma metodologia adequada à necessidade dele ou adaptada à necessidade dele. Então, mesmo que a escola tenha uma metodologia padrão, você pode verificar a possibilidade e, inclusive, pedir à escola que faça uma adaptação para a sua criança se ela assim necessitar, se ela tiver uma necessidade especial, porque isso faz toda a diferença. Principalmente porque, às vezes, a criança, pela dificuldade ou pela deficiência, não acompanha o ritmo das outras crianças. Como eu sempre costumo dizer, cada criança tem seu ritmo de aprendizagem. E mais especificamente ainda se tiver uma deficiência. Então verifique a metodologia da escola e as possibilidades de adaptação. E de certa forma eu já comecei a falar sobre esse tópico que eu vou falar agora. Às vezes a criança não aprende por ter algum tipo de deficiência, por ter algum distúrbio neurológico, por ter algum problema, dificuldade de aprendizagem específico, uma dislexia, uma descalculia ou algo do tipo. Então, verificar se existe algum desses problemas, alguma dessa deficiência ou distúrbio e procurar um profissional qualificado para ajudar. Seja um fonoaudiólogo, seja um neurologista, seja um psicólogo, um psiquiatra, um psicopedagogo, depende da necessidade do seu filho e do problema que ele vem apresentando. Então, há casos sim que a gente precisa procurar um profissional para analisar, para fazer uma análise clínica, um diagnóstico do que está acontecendo com nossos filhos. E para encerrar, uma questão que pouca gente fala, pouca gente percebe, mas que está diretamente relacionada também com a aprendizagem ou com a dificuldade de aprendizagem. Limites, rotinas e regras. Às vezes a criança chega na escola e não consegue se adaptar, não sabe lidar com rotinas, limites e regras. E isso existe na escola.
só que muitas vezes ele não começou a aprender em casa. Então, limites, rotinas, regras, entre outras coisas, valores, educação básica de alguns aspectos, devem ser iniciados em casa. E se você não inicia essas questões em casa, a criança chega na escola e tem dificuldade. Então, às vezes a criança tem dificuldade de ter limite, a criança tem dificuldade de obedecer rotinas e regras da escola. Toda escola tem suas regras, toda escola tem suas rotinas e toda criança precisa dessas regras, dessas rotinas e principalmente de limites. Mas se isso não é imposto em casa, se isso não é ensinado em casa, quando a criança chega na escola ela tem dificuldade. Se nunca ninguém disse não para ela, quando ela chega na escola vai ter alguém que diga não. Ela vai ter que aprender a respeitar o espaço do outro. Então isso tem que ser ensinado desde casa, porque na escola ela vai conviver com uma sociedade maior, na família ela tem uma sociedade menor, um convívio social menor. Na escola ela vai ter um convívio social maior e ela tem que aprender, inclusive, a respeitar os mais velhos e obedecer. Se ela não aprendeu essas questões, na escola isso vai atrapalhar ela, porque ela vai chegar lá, não vai saber lidar com essas questões de rotina, de limite e, consequentemente, se ela não quer respeitar um limite, uma rotina, ela não vai fazer atividade, ela não vai fazer o trabalho e, consequentemente, não vai aprender. Não, pelo menos não como a gente gostaria. Então, essas questões que devem começar em casa interferem diretamente na escola se não forem bem desenvolvidas. Bom, essas foram as questões, os aspectos que interferem diretamente na aprendizagem que eu trouxe hoje. Podem sim existir outros aspectos que eu não falei aqui, quem sabe até seja ideia de outros vídeos. Se você gostou, clique em gostei. Se tem alguma ideia de outros vídeos ou até de outros aspectos que eu deixei passar, não falei aqui nesse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários, quem sabe não é uma ideia, uma dica para o próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!